Será que uma pessoa comum pode investir na bolsa de valores e ter um retorno satisfatório? Ter um retorno legal, um retorno forte. Não vamos dizer só satisfatório, não, porque isso dá uma conotação de que vai ser um retorno tímido. Não. Será que você, pessoa comum que está me acompanhando, consegue investir na bolsa de valores e ter um retorno espetacular? Ou esse tipo de coisa só acontece aos experts e só acontece com os predestinados? Existe predestinação no mundo dos investimentos? Se existe, como é que você faz para entrar nesse seleto grupo dos predestinados? Então, esse vídeo eu quero estabelecer alguns parâmetros para a gente poder entender qual é o tipo de pessoa que geralmente tem retorno na bolsa de valores. E de novo, nós estamos falando aqui de retorno forte. Será que isso é possível? Se sim, como que isso é possível? Será que pessoas comuns conseguem ter investimentos na bolsa de valores e ter retorno espetacular? Ou retorno se você, pessoa comum, investe na bolsa de valores, o seu retorno vai ser um retorno tímido, você vai andar para o lado com seus investimentos? O que será que nós podemos dizer sobre a história? O que a história nos conta sobre os investidores da bolsa de valores? É isso que nós vamos tentar entender aqui. Então, em primeiro lugar, você não precisa. Então, esse vídeo eu vou estabelecer, vou quebrar alguns mitos e nós vamos estabelecer algumas linhas de raciocínio que vão fazer mais sentido, creio eu, mais sentido para algumas pessoas. Porque o meu objetivo é tentar quebrar alguns paradigmas que as pessoas têm e que impedem que elas invistam e tenham bons retornos. Esse paradigma é cultural. A cultura do Brasil é uma cultura de não investir na bolsa de valores. Recentemente a gente teve um boom, uma explosão de investidores aí na bolsa de valores, mas nós temos aí 3 milhões de investidores até hoje. Mesmo depois de um boom, onde aumentou aí vertiginosamente o número de pessoas que investem, ainda são 3 milhões, nem 10% da população investe. Então o número ainda é muito pequeno, mesmo depois desse crescimento forte que teve aí de 2019 para cá. Então, em primeiro lugar, você precisa ser graduado para poder investir. Você precisa de graduação para investir na bolsa de valores. Você precisa ser formado em economia, administração ou em algum mercado financeiro, algum investimento. Você precisa ter um MBA para poder investir e ter retorno forte na bolsa de valores? Não, não precisa de nada disso. Você pode ser fisioterapeuta e ter um investimento legal, com ótimo retorno. Você pode ser economista e ter, você pode ser administrador, você pode ser formado em marketing, direito, medicina, ou você pode não ser formado em nada. Porque para investir e ter retorno não tem que ter graduação. E graduação não tem nada a ver com investimento na bolsa de valores. É claro que as pessoas que querem aprofundar o conhecimento, geralmente elas vão atrás de uma graduação, mas você vai demorar 4, 5 anos para poder fazer um curso de faculdade. Seja à distância ou presencial, não interessa, são 4, 5 anos. Só depois disso é que você vai começar a investir? Não, isso não é necessidade. Existem várias pessoas que começam a investir na fase final da adolescência. É claro que são uma minoria, é óbvio. Tem poucos, eu pelo menos conheço assim, pessoas próximas eu não conheço ninguém, mas eu sei de casos de pessoas que já começaram a investir na fase final da adolescência, no início da fase adulta, vamos dizer assim, ali com 16, entre 16 e 18 anos. Obviamente, nesses casos, geralmente a pessoa recebe ali uma influência externa. O pai, às vezes, investe na bolsa e acaba influenciando o filho que começa a investir cedo. Mas aquela pessoa não precisa, você não precisa ter um pai investidor para poder fazer os seus investimentos. Você não precisa ter um tio, irmão, primo. Ninguém no seu ciclo de contato precisa investir para você poder investir e ter retorno. Você não precisa esperar algum amigo seu ter investimento robusto para você começar. Não precisa. Você não precisa ir para a faculdade, sair, para só então começar a investir. Até porque você vai entrar na faculdade, vai estudar tanta coisa que não tem nada a ver com a bolsa de valores, que você vai começar a entender, poxa, o que sociologia tem a ver com bolsa de valores? Não muito. Então, para que você vai estudar aquilo para só então começar a investir? Quer estudar? Beleza, mas não entenda que aquilo é uma condição para você ter retorno na bolsa de valores, porque não é. Eu suspeito até que a maioria das pessoas que estão investindo hoje ou não tem formação nenhuma, ou tem uma formação com a área que não tem nada a ver com finanças, administração e economia. Existem fisioterapeutas investindo, médicos, advogados e pessoas que não têm e nem querem ter curso de graduação, menos ainda pós-graduação. Então, tira isso de sua cabeça, isso não é necessário. Segundo ponto, você precisa ter uma visão de longo prazo, aí sim.
Eu defendo sempre que você invista focando no longo prazo. Existe hoje uma corrente muito forte aqui no Brasil de pessoas que estão investindo no curtíssimo prazo, day trade ou às vezes swing trade. O swing trade é qualquer operação que você não comprou e vendeu a ação no mesmo dia. Se você comprou na segunda e vendeu na quarta-feira, ela vai ser classificado como swing trade. Mas se você não tem um foco no curtíssimo prazo, ou seja, você está investindo para formar ali, de repente, uma carteira previdenciária ou algo desse sentido, a chance de dar certo é muito grande, desde que você tenha uma boa assessoria. Você não precisa, eu disse no tópico anterior, você não precisa de ter um curso de graduação, e não precisa mesmo. Mas se você não tem conhecimento de investimento, você precisa estar bem assessorado. Agora, uma assessoria custa nada perto de um curso de graduação. Um curso de graduação numa faculdade particular vai te custar um bom investimento. Uma consultoria vai te custar pouco, muito pouco, se comparado a um curso de graduação. Então, se você quer ter um bom investimento, foque no longo prazo e esteja bem assessorado. Por que a assessoria é importante? Porque são eles que vão te dizer quais ações comprar, quais fundos imobiliários comprar, quando que você pode aumentar o seu aporte naquela empresa ou não, quando que você deve vender. Esse tipo de informação você consegue ter acesso através de uma boa assessoria e isso não custa muito dinheiro. O investimento é muito pequeno. Aliás, você precisa entender a contratação de uma assessoria como um investimento também. Assim como existe investimento que é comprar ações, existem investimentos que é através de conhecimento. Você pode ler bons livros e estar bem assessorado, mas graduação você não precisa. Ah, eu quero fazer. Beleza, eu estou dizendo que você não precisa. Se você quiser fazer, é a opção sua. Mas definitivamente não precisa. E vou te dizer mais. Dependendo do curso que você fizer, os seus resultados não vão melhorar com a graduação, não. Ter uma boa assessoria, aí sim, isso vai fazer total diferença no seu resultado. Mas ter uma graduação, às vezes até piora o seu resultado. Acredite se quiser. Então, você não precisa ler gráficos. Se você está achando que para investir você tem que entender sobre análise gráfica, deixa eu te contar uma coisa. Eu não vejo nenhum gráfico. Eu faço investimento há alguns anos e nenhuma das ações que eu tenho na minha carteira hoje, nenhum dos fundos imobiliários que estão na carteira, nenhum deles foi comprado através de análise gráfica. Zero. Então você não... E eu já tive um ótimo retorno. Não interessa se você tem 1.000 ou 1 milhão de reais. Percentualmente falando, você não precisa analisar gráfico nenhum para ter um percentual de retorno interessante. Você pode comprar uma ação ou 1.000 ações. Não interessa a quantidade de dinheiro que você vai pôr. Você não precisa ler gráficos. Se você está achando que investir é ficar analisando gráfico o dia inteiro, você entendeu errado. Isso pode ter uma modalidade de investimento, pode não, tem uma modalidade de investimento, mas não é a que eu utilizo, não é a que eu defendo aqui no canal. Se você está me acompanhando, é provável que você já tenha escutado eu falando isso antes. Então, essa não é a minha estratégia de investimento. E é possível se você seguir pelo mesmo caminho que eu sigo. É totalmente possível ser uma pessoa normal. Aliás, eu sou uma pessoa normal. Eu fiz curso de pós-graduação na área financeira porque eu quis ir além. Mas eu já estudava investimentos antes de fazer um curso de pós-graduação. Então não tem necessidade nenhuma e você pode sim ser uma pessoa comum. Eu não analiso gráfico, eu não tenho nenhum livro de análise gráfica. Você vai ver aqui no fundo tem alguns livros na prateleira ali. Nenhum desses livros é falando de análise gráfica. Você não precisa ler gráficos. Ah, Gustavo, mas o meu primo investe analisando gráfico. Beleza, eu não estou dizendo que ele está errado. Eu estou dizendo que não é necessário. Totalmente possível investir. Se eu contratar uma assessoria, eles vão analisar o gráfico para mim, Gustavo? A assessoria que eu contrato não analisa gráfico nenhum. O estilo de investimentos que eles me passam é através de uma análise de fundamentos. Análise fundamentalista é aquela análise que vai analisar a empresa como um negócio. Ela é lucrativa, qual que é o segmento que ela está, vai precificar a ação dela para entender se aquele preço de mercado ali está justo ou não, aquela empresa está sendo vendida a R$10, aquilo é muito ou é pouco para aquela empresa. Isso tudo é o que a assessoria me passa, esses relatórios aí que são semanais, são os relatórios que me orientam nos meus investimentos. Então, você não precisa ter nenhuma análise gráfica, zero, e ter ótimos rendimentos sem análise gráfica. Ah, mas eu quero analisar gráfico. Tudo bem, mas isso não é garantia de que você vai ter bons retornos. Pode ser que seu retorno seja até pior. Suspeito eu que será. Você não precisa saber tudo que acontece no mundo.
Nenhum investidor, bom, deixa eu corrigir, não é que nenhum investidor, mas a maioria dos investidores, né, o investidor geral, aquele comum, que é o que nós estamos tratando aqui, a pessoa comum, ela não vai ficar acompanhando o mercado o dia inteiro, notícia do mundo inteiro, porque provavelmente você tem sua outra profissão. Você não vive só dos seus investimentos são algo que você está plantando para colher lá no futuro, mas às vezes você é médico, às vezes você é assistente administrativo, você é advogado, sei lá, você tem suas... Ao longo do dia você tem as suas atribuições. Você não tem tempo de ficar lendo jornal da Inglaterra, jornal da Alemanha, jornal aqui do Brasil, jornal dos Estados Unidos, o tempo inteiro, o dia inteiro, todas as notícias. Se você não tem tempo, não preocupa, não é necessário, eu não faço isso. Eu gosto de acompanhar notícias, mas são poucas notícias que eu acompanho, ainda mais numa época dessa, porque cá entre nós, a maioria das notícias hoje em dia são ruins. Então se você for ficar acompanhando tudo, é provável que você vai criar um sentimento pessimista, o que é péssimo para o investidor. O sentimento pessimista te deixa para baixo o tempo inteiro, você acha que vai ser tudo vai dar errado, o Brasil vai quebrar, o mundo vai quebrar, seu dinheiro todo vai sumir. Não, você não precisa acompanhar as notícias do mundo inteiro. Eu até diria o seguinte, você não deve acompanhar. O investidor que acompanha essas notícias geralmente é o seu assessor que vai acompanhar mais notícias, é um consultor financeiro, mas você que está na ponta, você é investidor, pessoa comum, não tem a menor necessidade. Digo mais, não acompanhe. Se você não tem tempo, ótimo, é para não acompanhar tudo mesmo. Seleciona algumas notícias, se você quer acompanhar as notícias da empresa que você investe ou das empresas que você investe, aí bacana, mas tudo que acontece no mundo da política, saúde, economia, não tem a menor necessidade. Mas e se as ações que eu invisto caírem na cotação? Eu comprei a 10, agora ela está valendo 8, comprei a 20, está valendo 15. E quando isso acontece? Bom, por isso que você tem que ter uma boa assessoria, porque se isso acontece, a primeira coisa que você tem que entender é o seguinte, por que aconteceu? Os preços da renda variável, as cotações, não é à toa que chama renda variável, eles vão oscilar ao longo de um período, ao longo do dia, de hora em hora, minuto em minuto, esses preços vão variar e a maioria das vezes não tem explicação nenhuma. O mercado é irracional. A análise que você vai fazer não é do preço da cotação, você não tem que ficar acompanhando cotação de empresa para saber se aumentou ou diminuiu. A análise é a seguinte, caíram os preços? Caíram. Existe algum motivo por trás disso? A empresa está envolvida em um escândalo? Tem alguma coisa assim, a empresa divulgou um resultado e o resultado veio abaixo da expectativa de mercado? Essas são as análises que você tem que fazer. É isso que faz sentido. Esse é o papel do investidor. E de novo, se você não quer fazer isso, a sua assessoria vai digerir, vai pegar toda essa informação, digerir e passar para você tudo mastigado. Por isso que é bom ter uma boa assessoria. Então, se as ações caíram, você não tem que se desesperar e sair vendendo. Você tem que entender por que caiu. Às vezes o preço da ação pode subir ou cair sem nenhum motivo aparente. Já teve caso de uma ação disparar de preço porque muitas pessoas queriam comprar as ações de uma empresa e digitaram o código de negociação errado. Se não me engano, isso aconteceu até nos Estados Unidos. Eles digitaram, o código era ABC, eles digitaram ABD, por exemplo. E aí as ações dispararam. Quando foram olhar, tratava-se de um equívoco. Olha que loucura. E aí você que está ali sem saber nada, está achando que o mundo está desabando, quando na verdade foi uma irracionalidade. Isso acontece todo dia. Claro que existem quedas que são explicadas. O resultado, como eu disse, pode ter vindo abaixo do esperado. Às vezes a empresa divulgou anteriormente que teria um lucro naquele período de 100 milhões de reais. Quando passou o período, divulgou, o oficial está lá, 50 milhões de reais. Ah, mas o lucro foi metade do esperado. Vamos entender por quê. Por que o lucro foi metade? O que aconteceu? A empresa vendeu pouco? A despesa foi muito alta? Teve algum tributo ali no meio do caminho que não estava previsto e aconteceu? Teve algum evento não recorrente, ou seja, aquilo foi pontual naquele trimestre e nunca mais vai acontecer? Isso é que é uma análise que precisa ser feita e não ficar preocupando se a cotação aumentou ou diminuiu. Isso é absurdo. O mercado, lembre-se, o mercado é irracional. A maioria das vezes as coisas não vão fazer sentido. Então, não precisa ficar preocupado. Mas e se eu precisar de dinheiro? Eu investi, comprei, montei uma carteira de investimento e agora eu estou precisando de dinheiro. Bom, se você vai investir na Bolsa de Valores, eu defendo que você, antes de começar a investir, forme uma reserva de emergência justamente para esse cenário. Se você precisar de dinheiro, você não tem que vender ações para poder ter dinheiro.
você vai ter uma reserva de emergência. E essa reserva de emergência, ela vai contar com 6 meses, de 3 a 6 meses de despesa fixa. Se o custo de vida seu mensal é R$2.000, você tem que ter de 6 a 12 mil reais guardados numa conta. Aí essa conta você vai colocar lá no CDB do seu banco, liquidez diária, não importa muito o rendimento daquele investimento, porque aquilo ali, na verdade, é justamente como o nome diz, para uma emergência. Então, se você precisa, o tópico aqui é o seguinte, se eu precisar de dinheiro, se você precisar, você vai tirar da sua reserva de emergência, você não vai vender ações. Porque se você precisa de dinheiro, não tem uma reserva de emergência e tem a infelicidade daquela necessidade sua acontecer num dia de queda, você vai ter que vender as suas ações com prejuízo. E aí é que mora o perigo, porque aí muita gente começa a ter medo de ter prejuízo por isso. Porque não se prepara, não monta uma reserva inicialmente, aí quando precisa, vou trocar de carro, vou vender ações para trocar de carro. Poxa, mas você queria trocar de carro e não se planejou antes, não tem uma reserva para isso? Então você não deve, se queria planejar, se queria trocar de carro e já sabia disso, você precisava ter um planejamento para isso. Entenda que se você aquele dinheiro que você vai investir em ações é um dinheiro que vai ficar lá. Você não pode contar com ele, ele é seu, a qualquer momento você pode lançar a mão dele, mas você não deve esperar lançar a mão dele, você não deve contar com aquele dinheiro. Quanto menos você conta com aquele dinheiro e quanto mais você foca no longo prazo, melhor a sua chance de retorno. Você, investidor comum, pessoa comum, que não entende muito bem, você pode ter retorno absurdo, você pode ter um retorno espetacular, seguindo essas dicas simples que eu estou dando aqui. Coisas que qualquer ser humano pode colocar em prática, não tem dificuldade nenhuma. Mas e a economia do Brasil? É uma economia confiável para investir na Bolsa de Valores? Deixa eu te falar, quando foi que o Brasil teve uma economia estável? O Brasil, ora é uma aposta, ora os outros países estão dizendo aí que o Brasil é a nova economia aí a ser apostada, ora ele é a economia que ninguém quer saber dele. Altos e baixos, então não existe estabilidade. Agora, a pergunta é, ela é confiável? Sim, ela é confiável. Existem escândalos no Brasil? Sim. Eles também existem na Europa, também existem nos Estados Unidos, existem em qualquer país. O problema é que nós, brasileiros, nós temos uma tendência de achar que bom é os Estados Unidos, bom é a Europa. O resto é bom, o Brasil é uma porcaria. E isso não é verdade. Enquanto você está achando que o Brasil é uma porcaria e não pode colocar dinheiro na Bolsa de Valores, tem gente fazendo fortuna. Por quê? Porque está ali um mar a ser navegado e tem poucos navios navegando naquele mar. E você pode ser um deles, seguindo essas dicas simples. Então não preocupa com a economia confiável, não. A economia do Brasil, ela é confiável sim. Ela é estável? Talvez não. Talvez seja um país em crescimento. Mas, de novo, você não tem que fazer análise de economia. Ah, será que é? Meu vizinho falou que a economia está instável, risco Brasil. Nada disso você precisa analisar. Nada disso você precisa analisar. Você pode caminhar com seus investimentos em ações e fundos imobiliários sem fazer esse tipo de análise, sem ficar neurado com esse tipo de situação. Caminhe tranquilo, porque existem muitas pessoas ganhando dinheiro, enquanto você está aí ponderando um monte de coisa, um monte de desculpa para não começar. Agora, será que é melhor esperar a pandemia passar? Nós estamos no meio de uma pandemia e aí já começaram a fazer, as vacinações aqui no Brasil já começaram, em alguns países já estão aí bem avançados, os Estados Unidos acho que 80%, 90% da população já está vacinada. A expectativa dos Estados Unidos é de 100% das pessoas estarem vacinadas muito em breve. E essa realidade aqui no Brasil é um pouco diferente, né? As expectativas são de que em 2022 apenas é que a gente vai ter 100% da população vacinada. Será que não é melhor esperar, tá todo mundo pronto, o mercado pronto? Quando isso acontecer, tudo estiver certinho, vai vir uma nova crise. E quando a nova crise passar, vai vir outra, e vai vir outra. Quanto tempo vai demorar entre uma e outra? Pode ser meses, podem ser anos, pode ser década, ninguém sabe. Então, o melhor momento é agora. Não tem que esperar a pandemia passar. Comece a fazer os seus investimentos, porque hoje, enquanto você está vendo esse vídeo, existem boas oportunidades para você investir com ou sem pandemia. Talvez você está me vendo esse vídeo já depois da pandemia ter passado, tomara. Talvez não. Talvez você está vendo esse vídeo, nós estamos no meio da pandemia ainda. Então não interessa. Existem oportunidades. Aproveite. E se trocar o presidente? Nós estamos na iminência, já começaram as pesquisas eleitorais, a quantidade de fake news já está solta por aí, mas pouco importa se você é a favor do presidente atual ou contra.
Se você tem um pensamento de direita ou de esquerda, se você quer que troque ou não o presidente, isso não importa. Se trocar o presidente, você vai ter boas oportunidades para investir. Se não trocar, você vai ter boas oportunidades também. Então, existem boas oportunidades qualquer que seja o presidente. No passado, o nosso governo tinha uma orientação de esquerda. Atualmente, é uma orientação de direita. No passado, quando era orientação de esquerda, existiam ótimas oportunidades. Muitas fortunas foram feitas. Aliás, eu estou lendo um livro agora. Está aqui. O livro chama Na Raça e conta a história da XP. A história como o Guilherme Benchimol e a turma dele fundaram a XP. Eles começaram a XP no ano de 2001. Tá aqui, ó, atrás dele está escrito. Em 2001, Guilherme Benchimol fundou a XP numa salinha de 25 metros quadrados. Então, um governo de esquerda, uma das maiores corretoras da América Latina foi criada justamente no momento de esquerda. Outras empresas foram fundadas naquela época e não deram certo. A XP deu muito certo. Então, não é o governo ser de esquerda ou de direita, é Lula, é Bolsonaro, não interessa. Vai ter gente prosperando e gente dando errado. Isso está muito mais ligado ao investidor em si do que ao cenário político ou econômico. Existem muitas oportunidades, qualquer que seja o presidente. Então não fica preocupado, mas eu vou esperar resolver a questão política do Brasil. Você vai esperar 50 anos, porque essa questão não vai ser resolvida. Qualquer que seja o presidente eleito, vai ter conversa de falcatrua no meio. Vai ter gente dizendo que foi fraude, vai ter gente dizendo que não foi justo, que foi injusto, que é um absurdo, que não é. Não interessa. Existem oportunidades, qualquer que seja o cenário político. Um cenário pode ser mais favorável do que o outro, isso é óbvio. Mas ainda assim, um cenário não quer dizer que existem oportunidades e no outro cenário não existe. Vai haver oportunidade, qualquer que seja o presidente. Entenda isso de uma vez por todas. Tá aí a XP, cresceu, ela foi fundada em 2001, mas até 2010 os caras ainda estavam patinando. A empresa já tinha crescido muito, mas a partir dali é que a coisa começou a melhorar. Ou seja, 2010, quem que estava no governo? Ainda era esquerda. E uma empresa gigantesca que recentemente foi vendida por bilhões, parcialmente vendida por bilhões de reais. E essa empresa nasceu aonde? No meio de um governo de esquerda. Então você que é de direita e está me assistindo, tá aí, ó, uma empresa de esquerda, uma empresa cresceu num ambiente de esquerda, prosperou e hoje avaliada em bilhões de dólares. Inclusive a XP tem capital aberto, mas não no Brasil, lá na Bolsa de Nova York. Aqui no Brasil ainda não, espero que tenha um dia, porque realmente é uma empresa muito boa. Em resumo, qual é o perfil ideal do investidor? Isso não existe. Você pode, ao longo desses tópicos aqui, a gente já passou por 10 tópicos, você deve ter percebido que não tem perfil ideal. Não tem perfil ideal, não tem profissão ideal, não tem perfil ideal. Se você é um investidor iniciante bacana, se você já é um investidor maduro bacana, se você tem um perfil mais liberal bacana, se você tem um perfil mais conservador bacana igual. Então não existe perfil ideal. Se você acha que existe, eu estou aqui te dizendo que não existe. Qual é a idade ideal para começar? Ou para você investir de uma forma geral? Não tem também. É claro que é esperado, a maioria dos casos, os investidores vão ser ali pessoas já com uma profissão estabelecida. Não é comum você ter investidor com 15, 14, 16 anos, apesar de acontecer também. Existem casos, exemplos de pessoas no Brasil que começaram a investir ali na adolescência, mas são exceções. Agora, é ideal você esperar ter 25 anos? Não, não acho que é ideal. O ideal é você começar o quanto antes, essa que é a verdade. Quer começar? Começa hoje. O ideal é o quanto antes. Se você tiver a oportunidade de começar com 12 anos de idade, melhor ainda. Eu digo que você forma uma carteira com 20 anos, você começa com 12, na faixa dos 30 anos, você já está colhendo ótimos frutos. Mas é bem provável que com 12 anos você vai começar com um investimento bem mais tímido. Se você começar com 30, já com uma carreira mais consolidada, é provável que você vai começar com investimentos mais robustos. Não interessa, comece o quanto antes. Qual é a idade ideal? A que você está hoje. Legal. Qual é o momento ideal? Qual que é o momento? Será que existe um momento ideal? Eu acabei de falar que nós estamos atravessando uma pandemia, uma crise sanitária, onde ainda existem muitas incertezas, ninguém tem domínio sobre essa situação do coronavírus e nós estamos no meio dela. Existe então um momento que é melhor do que esse? Não. Ontem foi uma crise imobiliária nos Estados Unidos que desencadeou uma recessão global. E aqui no Brasil nós sentimos um pouco menos, mas teve país aí que sentiu bastante. Ontem foi isso, hoje é coronavírus, amanhã vai ser outra coisa. No Brasil a gente já teve processo de impeachment da presidente
isso tudo, entre a crise imobiliária e o coronavírus, nós tivemos aí um impeachment da presidente Dilma Rousseff. E aí? Qual que era o momento ideal? Esperar vou esperar passar a crise imobiliária. Bum, veio o impeachment. Vou esperar resolver essa situação do impeachment. Veio o coronavírus. Vou esperar resolver o coronavírus. Vai vir outra. Vai vir outra. Não espere. Se você esperar demais, termina uma crise, começa outra. Aí começar a investir no início de uma crise é mais desafiador. Agora, no momento que a gente está, pode começar sem medo. Não existe momento ideal. Mas existe profissão ideal? Não. Você pode ser lixeiro, você pode ser cabeleireiro, você pode ser carpinteiro, você pode ser pedreiro, você pode ser médico, você tem primeiro que organizar suas finanças. Você tem que organizar suas contas para fazer sobrar dinheiro. É isso aí que precisa. Não interessa a profissão. Organiza suas contas. Está sobrando dinheiro, começa a investir. Ponto final. Você pode ser qualquer profissão. Eu disse no início que não precisava de ter graduação, também não precisa ter uma profissão específica. Quais são os profissionais que têm mais chance de ter sucesso no mercado investindo em bolsa de valores? Aqueles que prosperam, aqueles que perseveram no longo prazo. Esses são os profissionais. Mas então você quer dizer que um fisioterapeuta que foca no longo prazo tem chance de dar certo? Sim, muita chance. E um pedreiro que foca no longo prazo? Também, muita chance. Se estiver bem assessorado, ambos terão muitas chances iguais. Não interessa, mas o cara... E qual é a renda ideal? Eu acho até que é o próximo tópico. Qual é a renda ideal? Tem um salário ideal para você começar a investir? Você precisa ganhar 2 mil, 10 mil, 15 mil, 20 mil? Não. Se você quer aumentar a sua renda, aí você tem que investir mesmo, porque os dividendos vão ajudar a aumentar a sua renda. Se você ganha R$1.000 e já consegue fazer sobrar dinheiro, parabéns, comece a investir. Tem gente que ganha 10 mil e não consegue sobrar dinheiro no final do mês. Tem gente que ganha 2 mil e consegue. Então qual é a renda ideal? Não tem também. Comece com a sua renda. Você vai esperar, não, eu ganho 5 hoje, quando eu tiver 10 eu vou investir. Mentira, não vai nada. Você tem que organizar as suas contas. Organize o seu dinheiro. Faça sobrar dinheiro todo mês, porque isso, embora ainda seja uma situação desafiadora para a maioria dos brasileiros, porque, óbvio, nós moramos num país de renda média baixa, porque é um país de terceiro mundo, então muita gente não consegue sobrar dinheiro. O dinheiro mal dá para passar o mês, isso é fato. Mas agora, se o seu caso, você consegue fechar as contas todo mês no azul, ou seja, está sobrando dinheiro, não interessa se você ganha 1.000, 10 mil, 100 mil reais por mês. O que interessa é sobrou, bacana, invista. Comece hoje, continue amanhã e persevere. Qualquer profissão, qualquer idade, qualquer renda, qualquer momento, qualquer perfil, não interessa. Não existe nenhuma dessas coisas, não existe ideal. Você, investidor comum, pode começar a investir hoje e daqui a 20 anos colher frutos excepcionais. Não se preocupe em momento, não se preocupe em cenário ideal. Não existe mundo ideal. Essa frase todo mundo fala, mas não existe mundo ideal. Mas pouca gente coloca em prática. Não existe? Não, então começa, pô. Seu planejamento é o quê? É perder peso? Começa agora. Começa hoje. Você vai esperar o quê? O dia ideal? Qual é o dia ideal para você perder peso? Qual é o dia ideal para você ganhar dinheiro? Qual é o dia ideal para você aprender uma nova profissão? Qual é o dia ideal para você investir com qualidade? Não existe. Comece hoje, continue e no futuro você vai colher frutos maravilhosos. Eu vejo você no próximo vídeo. Até lá.